Salmo 108, versículo de número 1. Você vai dizer comigo este salmo, tá bom? É só um versículo, não vai de maneira nenhuma ser difícil. O salmo tem, deixa-me ver, 13 versículos, mas eu vou me reportar somente sobre o primeiro versículo. E eu gostaria que toda a igreja leia comigo este primeiro versículo. Vamos dizer: firme está o meu coração, ó Deus. Vamos dizer de novo: firme está o meu coração, ó Deus. O restante do salmo eu vou discorrer durante a palavra que eu vou dizer aos irmãos. Nosso tema hoje à noite é este: firme está o meu coração, ó Deus. Toda a igreja dizendo: quando nós dizemos, irmãos, que firme está o nosso coração, estamos dizendo que estamos alinhados, que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Estamos dizendo que o nosso coração convertido, convencido, alinhado, resolvido, determinado, está dentro de uma linha específica, que é firmeza. Firmeza aqui não é, meus queridos irmãos, a palavra que seria direcionada a qualquer coisa da vida, mas firmeza aqui é a palavra que está direcionada a todas as coisas da vida. Mas estamos falando daquelas que são corretas, daquelas que Deus abençoa, daquelas, meus amados irmãos, que de fato não trarão nenhum prejuízo na ordem espiritual para a gente. Então, quando a gente pergunta a um irmão: meu irmão, como é que você está? E ele diz: eu estou firme, a gente fica feliz. Porque a gente entende que o irmão está dizendo que está bem com Deus. Não é isso? A gente entende que o irmão está dizendo que está bem com Deus. Tem problema? Tem, mas ele está bem com Deus. Foi isso que Eli estava dizendo aqui, né? Eu sou de fato o milagre de Deus. Deda estava dizendo a mesma coisa. Minha grande luta, mas eu estou firme. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que firmeza é um dos elementos em que não pode, não deve de maneira nenhuma faltar na vida do crente. Por quê? Porque convicção das coisas espirituais nos leva a ter resistência nas grandes batalhas. Se a gente de fato tem resistência nas grandes batalhas, é porque nós fomos bem treinados, é porque nós admitimos o conselho de Deus, é porque nós ficamos ao lado do Senhor, sendo orientados e vivendo aquilo que Deus propõe para as nossas vidas. O mundo hoje está muito difícil. É muito difícil a gente ter uma moral inatacável. É muito difícil a gente ter uma palavra em que alguém não duvide. É muito difícil, meus queridos irmãos, a gente ter um propósito e continuar nele até o fim. É muito difícil. Mas o que é que o salmista está dizendo? Firme está o meu coração, ó Deus. Ele está dizendo que no meio de todas estas coisas difíceis, existe uma coisa divina que suplanta, que supera, que está acima das dificuldades, que é a firmeza no coração. Quem tem firmeza no coração se sente bem com Deus. A luta está aí, a dificuldade está aí, o desafio está aí, mas ele diz: eu estou firme. Muitas e muitas vezes, meus amados irmãos, está nos faltando determinadas coisas acontecerem para que a gente glorifique a Deus, mas quando o nosso coração está firme,
a dúvida não vai absolutamente penetrar no nosso coração, exatamente porque existe um lado extraordinariamente precioso, chamado firmeza, que está aí para sustentar a nossa vida diante dos problemas, e eu diria diante da pandemia que está assolando o mundo. Mas vamos ver exatamente o que esse texto, meus irmãos, sugere. Quando ele está dizendo assim: firme está o meu coração, ó Deus, ele termina o versículo dizendo que cantará e entoará louvores de toda a sua alma. Em meio a quê? Em meio ao desafio, em meio à adversidade. Será que a gente não sente quando a adversidade chega? Será que a gente não sente na pele quando o vento frio ou quente chega? Será, meus queridos irmãos, que a gente não olha para a adversidade quando ela nos desafia? Sim, olhamos. Mas quando a gente passa a fazer referência desse texto dizendo a Deus: firme está o meu coração, ó Deus, não existe absolutamente vendaval que nos abale, não existe nada em que venha de fato arrancar de nós a convicção, exatamente porque o nosso coração está firme. O mundo hoje, meus irmãos, é um painel virtual. Vou repetir isso. O mundo hoje é um painel virtual. Quase tudo está na ponta dos nossos dedos. Tudo que a gente quer, ou quase tudo, basta a gente tocar numa maquinazinha chamada computador ou telefone, que as coisas são resolvidas. Hoje eu estava conversando com um rapaz e ele estava me mostrando como a tecnologia hoje é tão avançada que a gente não precisa sair de casa para resolver 80% dos problemas em que a gente há 10 anos atrás enfrentava e tinha que sair de casa. Ele estava me mostrando este avanço extraordinário. Ele disse: quer ver uma coisa simples, pastor? Olhe para seu televisor e veja um QR Code. Aquele negocinho que tem muitos riscos lá na tela da sua televisão. E ele é exatamente, você simplesmente coloca o seu telefone ali na frente daquele negócio e bate uma fotografiazinha e uma infinidade de coisas estão ali à sua disposição. Você não precisa mais fazer 1000 coisas que aquele negocinho estaria resolvendo por você. Meus irmãos, se o mundo hoje é um painel virtual, e a gente sabe que é, muitos de nós estamos atrasados. E eu não me culpo absolutamente em determinados momentos estar atrasado. Mas há uma coisa em que me estimula profundamente, é que firme está o meu coração. Há uma razão extraordinária para a gente pensar na vida. E agora eu trago a família para dentro exatamente desta coisa chamada firmeza de coração. Nós temos problemas. Aqui e acolá o marido e a mulher não se entendem. Um quer uma coisa, outro quer outra. E às vezes isto é procedente de um menino ou de uma menina. A gente toma partido. De alguma maneira, talvez o menino nem a menina exista, mas existe a nossa opinião, que de alguma maneira vai colocar uma fresta, uma brecha aí neste meio, para fazer com que a gente discuta uma situação que não deveria de maneira nenhuma pesar nem para um nem para outro. Mas o que é que acontece? É que vivendo nesse mundo virtual,
a gente aprende, meus amados irmãos, uma série de coisas, e nós estamos aprendendo também a ter pressa em resolver determinadas coisas, assim como o nosso computador nos ajuda a resolver as coisas, a nossa mente também está lançada neste desafio para fazermos as mesmas coisas e termos de fato tudo aos nossos pés dentro de uma fração de segundos. Sabe o que acontece? É que a mente humana não era absolutamente do mesmo jeito da mente do computador. Nós vamos discutir, nós vamos chegar, meus queridos irmãos, a analisar as coisas, e quem sabe alguém quer ter razão nisto. Não importa se alguém quer ter razão naquilo ou nisto ou naquilo. O importante é quando nós nos debruçamos na vontade preciosa de Deus, logo nosso coração quer resposta para isto. E qual é a resposta do coração? Firmeza, pastor André. Se nós não tivermos firmeza no Senhor, nós vamos colocar a nossa família em risco, determinando certas coisas que Deus não nos autorizou assim fazer. Quando eu olho para o texto, ainda vejo, meus queridos irmãos, que quantas e quantas vezes a gente passa a olhar para determinadas situações e falta agora respostas na alma para a gente apresentar a nossa firmeza em Deus. O que é isto? É que, meus queridos irmãos, a gente chega a pensar que na incansável luta da vida, nós vamos sempre aprendendo, e assim como a gente aprende, a gente também resolve as coisas na mesma velocidade. E nem sempre é assim. Porque resolver as coisas na mesma velocidade que os problemas chegam, meus queridos irmãos, geralmente dá errado. Nós precisamos ter o joelho no chão, ler a palavra de Deus, orar, esperar que Deus fale, que Deus use alguém, que as setas de Deus estejam na nossa direção para que a gente tenha atitude. Não se apresse, meu irmão. Não coloque a sua vida à disposição da pressa. Você não é um computador. Você é templo do Espírito Santo. Ore primeiro. Busque a Deus. Derrame o seu coração diante do Senhor. A sua família é preciosa. Mesmo que todos tenham pressa, não tenha. Espere no Senhor. E a resolução sempre vem dentro daquilo que Ele determina. Espere no Senhor. Penso, meus queridos irmãos, que a nossa incansável batalha, conforme eu estava olhando nesse texto, em busca das grandes conquistas ou dos elementos que a gente reconhece e deseja como sendo saudáveis à vida, eu penso que esta coisa é meio perigosa, porque os meus anelos, aquilo que eu desejo, aquilo que eu planejo, nem sempre é da vontade de Deus. Por essa razão, eu preciso colocar o meu coração no Senhor, porque se o Espírito Santo não me der a resposta exata daquilo que eu preciso fazer, é bem possível que na maioria das coisas que eu faço, elas estão fora daquilo que Deus determinou. Vamos ver uma? Um dia, um homem chamado Jonas disse: eu vou para Tarsis. A ordem de Deus era ir para onde? Nínive. Mas foi a resolução dele. Ele disse: Tarsis é uma cidade grande, eu vou passar um bocado de dias lá evangelizando. Isto porque eu não quero desobedecer a Deus, é o cálculo dele. Eu vou fazer uma obra maior daquela que Deus mandou.
Se lá em Nínive tem 120 mil pessoas, lá em Tarse tem quase 400. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma obra maior daquilo que Deus mandou. Meus irmãos, não adianta a gente querer estar lá na frente. O negócio está aqui com Deus ao nosso lado. Não adianta a gente absolutamente querer, de alguma maneira, fazer com que a voz de Deus não seja ouvida, porque o nosso plano é maior. Não façamos isto de maneira nenhuma, porque nós estaremos trazendo prejuízos, e a nossa mente se tornará cada vez mais escrava da insensatez. Firme está o quê? O meu coração, ó Deus. Firmeza é determinação. Firmeza é resolução do coração. Firmeza é reconhecimento de que depender de Deus é a melhor coisa. Quando a gente não depende de Deus, meus irmãos, quantas e quantas vezes a gente só sai perdendo. Mas o texto ainda sugere, e eu tenho absoluta certeza, meus queridos, que estamos nos inflamando, sem querer sequer depender de Deus. Por quê? Porque o tempo nos diz que a gente deve ter pressa. E será que é isto aí? Quem tem pressa, certamente não parou para ouvir a Deus. E a gente lembra de um caso muito simples na Bíblia. Simples demais. Que a gente diz, ó Deus, como é que a gente vai resolver essa coisa? Jesus se transfigura e Pedro diz assim: agora eu tenho uma sugestão para fazer os melhores cultos. Uma tenda para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. Parecia até que isto era certo. Parecia até que cultuar, ocupar o tempo, para ter de fato uma religiosidade mexendo com o coração, parecia que isto era a melhor opção. Mas não era. Porque Pedro, meus amados irmãos, está pensando apenas numa religiosidade volátil. A fé não era assim, a fé é comportamental, ela é determinativa, é um elemento que tem direção certa. A fé não se afasta de Deus, não se envolve absolutamente com religiosidade, nem tampouco com idolatria. Poderia, no pensamento daquele homem, surgir uma profunda idolatria, onde Moisés e Elias seriam adorados e quem sabe templos se levantariam e ainda hoje estariam na memória de toda a igreja do Senhor. Percebo, meus irmãos, que é uma coisa complexa que muitas vezes nos leva a fazermos uma advertência nesta noite à igreja. Não se envolva com o relativismo. O relativismo é uma coisa que muitas vezes precipita o coração de muitos crentes, acreditando que vão crescer sozinhos. A vida independente, a sociabilidade, a sociabilização, o retrato da sociedade que traz o seu conjunto e nos diz: você deve ir por aqui ou por ali. E a gente precisa entender que a partir daqui o relativismo entra no nosso coração e começa a sua ditadura. É preciso entender que firme deve estar o coração. Para quê? Para que o relativismo não assuma de maneira nenhuma prerrogativa de ter domínio sobre as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E Deus não quer, e Deus não abençoa o templo do Espírito Santo que está, na verdade, ocupado com outras coisas. O texto ainda sugere
meus irmãos, que não precisamos absolutamente de poderosas lentes para enxergar que a insensibilidade hospeda-se em muitas das nossas atitudes. Esse texto sugere que a insensibilidade hospeda-se em grande parte das nossas atitudes. Por isso, deve estar em destaque a nossa firmeza. Quando a firmeza ocupa o lugar no nosso coração, então a insensibilidade vai embora. Por quê? Porque nós vamos sempre obedecendo aquilo que o Espírito Santo quer. Quando somos insensíveis, nós não temos absolutamente a quem obedecer. Isto porque a nossa direção está completamente equivocada. Por último, a gente precisa, meus queridos irmãos, entender no verso de número 2 o que diz o salmista: despertai, saltério, harpa, quero acordar a alva. E o que isso tem a ver com o primeiro verso? E a gente diz assim: pastor Samuel, não tem nada a ver. Ele está dizendo que quem tem firmeza tem os olhos, meus queridos irmãos, nas ordens de Deus. Despertar, acordar, ver, entender a realidade. Às vezes nós não estamos entendendo como estamos andando diante de Deus. Daí a razão que nós cruzamos muitos pedidos de oração que às vezes eles não exercem nada, absolutamente nada, na prerrogativa da atenção de Deus na nossa vida, porque a gente não submeteu primeiro o coração àquilo que Deus quer. Não dependa somente da oração dos outros. Lembre-se que é seu coração quem decide a sua firmeza. Lembre-se disso. Nenhuma oração de qualquer irmão vai fazer você firme. É o seu coração quem decide isto. Não é o marido, não é a mulher, é o seu coração quem decide isto. E quem na verdade viver firme diante do Senhor, as respostas da glória, do trono, do reino, da misericórdia, da ação preciosa do Espírito Santo entrarão nesta vida para fazer diferença entre todas as coisas que nós aprendemos vivendo. Por último, irmãos, não esqueçamos que uma única evidência que jamais devemos esquecer é que somos transparentes diante de Deus. Não há como esquecer isso. Há como a gente ficar insensível, mas é transparente. Há como a gente gritar na nossa defesa, mas somos transparentes. Enfim, por que o coração deve estar firme? Porque, meus queridos irmãos, quando a gente esquece a transparência das nossas atitudes, é bem possível que tenhamos coragem para fazer outras e mais outras que desagradam a Deus. Isso é perigoso. Porque quando a gente se torna insensível, o Espírito Santo fica muito longe. Não há nenhuma comunicação ou relação entre o Espírito de Deus e o querido irmão e a querida irmã, porque há um abandono. E nós precisamos sentir isto. Eu sempre uso, meus irmãos, uma imagem, uma ilustração da seguinte maneira. Se eu quero, na verdade, entender como Deus está vivo na minha vida, pergunta às mulheres quando engravidam. Elas dizem: eu estou com 2, 3 meses, daqui a pouco 4, e daqui a pouco elas estão começando a esfregar a barriga. Sabe por quê?
Porque o menino começa a mexer lá dentro e ela quer que o bichinho fique bem quietinho. Ela está massageando-o, porque quer que ele aprenda logo o carinho que ela tem por ele. Se na verdade Deus está em nós vivo, precisamos, meus queridos irmãos, senti-lo. Não apenas dizer que Ele está, mas senti-lo. E sentir Deus é, na verdade, ter o coração em firmeza. A firmeza é a prática mais clara do exercício da fé. A firmeza é a prática mais clara do exercício da fé. Quem tem firmeza, meus amados irmãos, está demonstrando que acredita naquilo que Deus diz. Quem tem firmeza não abandona de maneira nenhuma a mais rica oportunidade e possibilidade de sua vida. É se tornar um vencedor no meio das batalhas espirituais. Uma singular advertência que eu gostaria de trazer neste encerramento não é uma apelação, é uma advertência. Quando o texto diz: firme está o meu coração, ó Deus, significa, meus queridos irmãos, não se entregar a outras coisas. Significa, meus queridos irmãos, que o pecado não deve de maneira nenhuma prevalecer, dando ordens a um templo do Espírito Santo, a alguém que mudou de vida, a alguém que é nova criatura. A gente olha hoje o mundo dos jovens cristãos. Este tem sido atropelado pelo hedonismo. O amor às coisas comuns, as mais naturais, as vivenciais. E a gente está vivendo como o hedonismo tem de fato sido um senhor no meio da sociedade. Ele grita, ele diz, ele dá ordens. E o povo atende da melhor maneira possível. Uma vez por outra eu ocupo este púlpito para dizer, meus amados irmãos, que fico às vezes preocupado com um grupo de jovens que hoje estão usando aquelas roupas rasgadas. Mas eles acham aquilo tão bonito. Não tem aqueles óculos espelhados que quando o indivíduo anda no sol, você tem medo de ficar perto dele? Tem aquelas roupas bem escandalosas. O hedonismo tem, na realidade, assumido prerrogativa e muita gente acha que isso não é nada. A gente precisa viver, meus queridos irmãos, com profundo temor a Deus, não sendo de maneira nenhuma aqueles que talvez poderiam representar o cristianismo, mas sem qualquer vida, sem qualquer sentimento, sem qualquer fruto, sem qualquer atuação do Espírito Santo. Isto não pode ser. A representatividade do reino de Deus na vida da igreja depende da firmeza. E a firmeza rejeita aquilo que Deus rejeita. Vou terminar porque o horário chegou. A firmeza rejeita aquilo que Deus rejeita. Fique perto de Deus. Ame ao Senhor. Lembre-se dele. Coloque o coração nele. Ame a sua família. Diga a melhor coisa para os seus filhos. Não concorde com eles quando você está vendo que a Bíblia diz uma coisa e eles estão fazendo outra coisa. Pregue para eles. Ajude-os a entender a realidade de uma vida com Deus. Meus queridos irmãos, se nós vivermos a liberdade que é proposta neste século 20 para a gente ser gente com os outros, de que maneira vamos viver diante de Deus? Será que o Espírito Santo
vai concordar conosco em destoarmos, em desalinharmos a vida e de alguma maneira estarmos expulsando as ordens, a glória, a ação do Espírito Santo do nosso coração? Portanto, vamos dizer a Deus: Senhor, eu renuncio tudo para que o meu coração fique firme. Eu renuncio a tantas propostas que me seriam boas, mas a tua palavra diz que não me convém. E se não convém, não satisfaz. E se não convém e não satisfaz, não é bom para a minha vida. Todas as coisas me são lícitas. É a liberdade que eu tenho de fazê-las. Todas as coisas me são lícitas. Mas olha o que é que o texto diz: mas nem todas me convêm. Não convém aos santos determinadas coisas que estragam o arraial de Deus. Não convém aos santos determinadas coisas que esfriam a nossa fé. Não convém aos santos aquilo que nos coloca no mesmo patamar, no mesmo estilo de vida daqueles que não querem nada com Deus. Não convém a crente determinadas coisas. Portanto, diga a você mesmo: firme está o meu coração, ó Deus. Que Ele nos abençoe.